Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Isso é verde. Isso é vermelho. E isso é azul. Mas como você pode ter certeza de que o que você vê como azul é exatamente a mesma coisa que eu vejo como azul? Nós nomeamos as cores para nos comunicar e referenciá-las, mas na realidade, não há como saber se o que você vê é o mesmo que outra pessoa vê. Mesmo com os pequenos passos e os grandes saltos que demos como espécie, ainda há muito a aprender sobre a Terra, a vida e a condição humana. Ainda existe tudo o que não sabemos. No dia 26 de fevereiro de 2015, uma foto de um vestido dividiu a internet. Enquanto alguns viam como dourado e branco, outros viam como azul e preto. Desde então, houve várias repetições desse experimento usando o mesmo sentido, neste caso, a visão, ou até outros sentidos, como a audição no famoso debate Yanni ou Laurel. Esses experimentos nos lembram que não há como dizer que você e eu percebemos as mesmas coisas. O que eu chamo de vermelho pode ser o que você chama de azul. E pode haver alguém que veja os seres humanos com dentes roxos, mas apenas se refira a eles como brancos. 71% da superfície da Terra é coberta por água. Os humanos são compostos de cerca de 60% de água, batatas 80%, melancias 93% e pepinos 95%. É muito claro que a água é essencial para a vida na Terra, mas não sabemos muito sobre a água, nem mesmo sobre os próprios oceanos de onde viemos. Na verdade, exploramos apenas de 5 a 10% dos oceanos da Terra. O resto, bem, quem sabe o que há lá embaixo. É ainda mais assustador quando você percebe que peixes como o peixe-bolha e o peixe de olhos de barril pertencem a esse pequeno percentual de coisas que descobrimos. Quanto mais fundo você vai, mais estranhas as coisas parecem ficar. O que há no fundo do oceano? Na maior parte, simplesmente não sabemos. Mas de volta à superfície, países que são banhados por água usam algo chamado linhas costeiras para marcar seu território. A costa é a terra ao longo do mar, e o limite entre a costa e o mar é conhecido como linha costeira. Então, qual é o comprimento da linha costeira dos Estados Unidos ou de qualquer outra linha costeira no mundo? A resposta é, bem, nós realmente não sabemos. As linhas costeiras constantemente se curvam e entram e saem. Mesmo os menores desvios de uma linha reta podem adicionar distância e, com o tempo, essas pequenas distâncias se acumulam. Algumas dessas características são massivas, como baías, enquanto outras são minúsculas. Agora, medir cada uma dessas pequenas fendas não é realmente eficiente, então os topógrafos cortam cantos e alisam as bordas ásperas em linhas facilmente gerenciáveis. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google sobre a medição de qualquer linha costeira, encontrará muitas respostas diferentes. Todas elas cortam cantos, apenas de maneiras diferentes. A humanidade, como espécie, tem se saído bem. Quando precisamos, inventamos algo para superar desafios. Criamos roupas quando o clima era severo, abrigos para nos proteger de animais selvagens para descansar e nos recuperar, armas para caçar alimento, dinheiro para substituir o puro escambo. Mas e o fogo? O fogo foi uma descoberta ou uma invenção? E a música? A música tem sido descrita por cientistas como uma invenção relativamente recente dos humanos. Acredita-se que a música ajudou nossos ancestrais a unir uma comunidade coesa. Mas será que realmente inventamos a música? Ou apenas descobrimos que certos sons soam bem com outros sons? Pássaros cantam, baleias cantam. Até mesmo sapos podem ter um barítono agradável às vezes. Então, podemos realmente dizer que o homem inventou a música? Se sim, qual é a verdadeira definição de música? Suponho que nunca saberemos. Na lista das maiores invenções da humanidade estão as ferramentas. De fato, por muito tempo, cientistas estavam convencidos de que isso praticamente nos definia como humanos. Éramos os únicos animais que, por meio do uso de uma variedade tão grande de ferramentas, conseguíamos expandir e crescer tão rapidamente. Exceto, não somos os únicos que usam ferramentas. Na verdade, muitos animais, principalmente primatas, usam ferramentas por várias razões. Um estudo de Jane Goodall sobre chimpanzés africanos mudaria a definição de humano para sempre. Na pesquisa, descobriu-se que esses chimpanzés usavam ferramentas para coletar comida, escovar os dentes e até mais. Então, em resposta,
Isso significaria que precisamos redefinir o homem ou a ferramenta. Eles usam ferramentas para as mesmas coisas exatas que nós. Aceitamos chimpanzés como humanos? Claro que não. Isso levanta a questão: se o uso de ferramentas não define o que somos, então o que nos torna humanos? Na mesma pesquisa, também foi descoberto que os chimpanzés tinham personalidades individuais e eram capazes de pensamento racional, como emoções e tristeza. Eles davam tapinhas nas costas, abraços, beijos e até brincavam uns com os outros apenas por diversão. Eles desenvolveram laços afetivos com membros da família e com outros membros da comunidade, e alguns desses laços duraram mais de 50 anos. Se emoções, pensamento racional e ações afetuosas não nos definem, então o que nos torna humanos? No passado, acreditava-se que os humanos eram os únicos animais autoconscientes. No entanto, nos últimos 30 anos, pesquisas extensas provaram que muitos outros animais também são. De fato, em 2012, um grupo de neurocientistas criou a Declaração de Cambridge sobre a Consciência, que afirma que os humanos não são únicos na posse dos substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurais. Se consciência, sensibilidade, vigília e a capacidade de sentir e experimentar não nos definem, então o que nos torna humanos? Realmente não sabemos. Tudo o que sabemos é que um dia não éramos, hoje somos e um dia não seremos mais. Não sabemos o que aconteceu antes de nascermos, nem o que acontecerá depois de morrermos. Se uma pessoa morre e volta à vida, isso é referido como uma experiência de quase morte, porque vemos a morte como uma finalidade, mas e se não for? E se uma das crenças das muitas religiões da humanidade for verdadeira? Mesmo a própria Terra pode ser muito estranha e, às vezes, você se depara com formações que não fazem sentido. Como, por exemplo, quem construiu Stonehenge e por quê? Uma rápida pesquisa no Google e você encontrará teorias que vão desde druidas para cerimônias sacrificiais, pessoas pré-históricas para enterrar os restos cremados de seus mortos, até algumas que acreditam que os humanos não poderiam ter feito isso sozinhos. Mas, na realidade, simplesmente não sabemos. O mesmo vale para as pirâmides. Algumas pessoas pensam que os deuses do Egito fizeram as pirâmides, enquanto outras estão convencidas de que foram feitas por esforço humano. Mas, na realidade, não sabemos. A mente humana é tudo. Todas as maiores invenções, teorias e descobertas do homem vieram da mente humana. Concebemos uma ideia em nossa mente antes de podermos criá-la no mundo real, mas talvez ainda não saibamos ou entendamos exatamente o quão poderosamente pode ser. O efeito placebo nos dá uma visão. Eu fiz um vídeo inteiro sobre o efeito placebo, mas basicamente, médicos parecem dar um tratamento a um paciente, mas na realidade, não dão. No entanto, esse tratamento falso é registrado no cérebro, percebido como real e inicia o processo de cura. Basicamente, a mente cura o corpo porque pensa que o corpo está recebendo tratamento, mesmo que não esteja. Em pesquisas sobre neurociência cognitiva e afetiva, descobriu-se que a autoafirmação ajuda a manter uma visão positiva de si mesmo e ajuda a restaurar sua autoconfiança e autoestima. Simplesmente ao dizer coisas boas para si mesmo, é possível que sua mente convença seu cérebro e corpo de que você é essas coisas. E essas são apenas as coisas que sabemos que a mente é capaz de fazer. Pense em tudo o que não sabemos. Há muitas coisas que sabemos sobre animais. Cães são doces e amorosos. Gatos podem ter uma atitude e o leão é aparentemente o rei da selva, mesmo que viva numa savana. Nem tudo faz sentido, e realmente não sabemos tanto quanto pensamos. Ir ao espaço é uma das maiores conquistas do homem. No entanto, o que a exploração espacial claramente nos mostrou é o quão pequenos somos no grande esquema das coisas. Há pelo menos 2.500 outros sistemas solares que foram descobertos, mas esse número pode chegar a dezenas de bilhões, não podemos saber com certeza. Isso é apenas em nossa galáxia, a Via Láctea, e a Via Láctea é apenas uma das bilhões de galáxias que existem no universo. É tão incrivelmente massivo que você não pode deixar de pensar: estamos sozinhos no universo. E se não estivermos, por que nossos vizinhos não vieram dizer oi? Temos ideias, mas como sempre, não sabemos e não podemos realmente provar a maioria das coisas. Uma pergunta muito fundamental para a natureza é: do que exatamente é feito o universo? E por que há coisas nele para começar? Sabemos que toda a matéria é composta de átomos indivisíveis, mas por quê? Por que os átomos existem e de onde eles vêm?
Quando morremos, o que exatamente esses átomos se tornam? Tudo mais. Neste ponto, você me ouviu falar por 7 a 8 minutos. O tempo é persistente. Para tudo com massa, o tempo nunca para. Todos sabemos que ontem está no passado, hoje é o presente e amanhã é o futuro. Mas o que exatamente é o tempo e de onde ele vem? Ainda mais confuso é, os humanos descobriram ou inventaram o tempo. Há tantas coisas sobre o mundo que simplesmente não sabemos. Embora algumas sejam perguntas profundas como as que discutimos, outras são mais triviais. Enquanto assiste ao vídeo desta pessoa bocejando, você provavelmente também bocejou. Então, mais importante ainda, porque bocejar é contagioso. Quando estamos felizes, rimos. Quando estamos tristes, choramos. Por quê? Por muito tempo, acreditava-se que o riso era uma ferramenta social para mostrar um ao outro que estamos gostando do que está acontecendo. Era uma ferramenta evolutiva usada para ajudar a aumentar a conectividade nas sociedades. Mas se fosse o caso, então o riso deveria ser único para nós humanos, ou pelo menos, primatas, mas não é. Outros animais sociais, como golfinhos e até ratos, riem. Então, por que rimos? E também, por que choramos? É como se chorar tivesse poderes de cura emocional. Chorar ativa nosso sistema nervoso parasimpático e ajuda a retornar nossos corpos a um estado funcional normal. É uma coisa boa para o seu corpo. Então, por que associamos isso a coisas tão tristes? Muitas vezes choramos depois que algo ruim aconteceu, não realmente enquanto está acontecendo. É um processo que evoluiu apenas para nossos cérebros processarem coisas emocionalmente dolorosas, mas, novamente, choramos por motivos felizes também. Então esqueça tudo o que eu acabei de dizer. Eu não sei. Por que algumas pessoas são destras e outras canhotas? Por que não somos todos ambidestros? Isso não faria muito mais sentido. Podemos ter teorias para muitas coisas, mas elas permanecem apenas isso, teorias. Na realidade, provar teorias como um fato da natureza é muito mais difícil do que você pensa. Muitas teorias científicas são superadas com o tempo, consideradas obsoletas ou simplesmente erradas. Costumávamos pensar que a Terra era o centro do universo, até que um dia percebemos que não era. Novamente, nem todo mundo conseguiu aceitar o fato de que sua visão do universo estava errada. Quero dizer, há uma teoria de que, tão recentemente quanto na Segunda Guerra Mundial, os alemães tentaram alguns avanços sob a impressão de que a Terra era oca. Então, é muito possível que quase tudo o que sabemos sobre o mundo agora esteja errado. Honestamente, provavelmente está. Simplesmente não sabemos tudo sobre tudo. E tudo bem. Tudo o que podemos fazer é continuar fazendo perguntas e aprender sobre o mundo ao nosso redor, tentando desvendar cada um de seus mistérios, um de cada vez, esperando responder à pergunta mais importante de todas: o que realmente significa existir?